aí, galera ligada na GRPTV, eu sou Bia Venâncio e está no ar mais um programa Há Controvérsias. O programa de hoje é muito especial, já que estamos no mês da consciência negra, novembro. E para falar sobre o tema, eu trouxe dois convidados muito especiais. Mas antes de apresentá-los a vocês, eu vou passar o vídeo de 1 minuto do meu amigo Maicon Zambido. Curte aí. Que o Brasil é um país racista, todo mundo já sabe. O problema é que a sociedade se nega a enxergar como é que ele está impregnado em todos os lugares onde estamos. E é justamente sobre isso que se trata o racismo institucional. É o preconceito racial em empresas, instituições, escolas, universidades, hospitais e por todos os locais de importante acesso à população. Cerca de 51% dos brasileiros são negros, segundo dados do IBGE. E mesmo assim, essa parcela da sociedade é a que mais sofre ao precisar de serviços. Para se ter uma ideia, o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios de 2008, averigou que pelo menos 40% das mulheres negras nunca tinham feito um exame de mamografia, contra apenas 26% de mulheres brancas. Outro dado assustador é a mortalidade que existe entre mulheres negras grávidas, cerca de 65% a mais do que mulheres brancas. Já em 2014, a ONU, Organização das Nações Unidas, ressaltou que o racismo brasileiro é institucional e estruturado, afirmando ainda que a nossa sociedade nega a existência da discriminação e acredita no mito da democracia racial. No programa de hoje, vamos debater o que é o racismo institucional e mostrar a vocês, nossos espectadores, a verdade nua e crua sobre esse tipo de abuso. Bom, gente, como o mês é da consciência negra, nós resolvemos abordar um assunto muito importante, que é o racismo institucional. E para falar sobre isso, eu convidei a Eduarda Rodrigues da Rosa, que é estudante de psicologia. Bem-vinda, Duda. Obrigada, Bia. E convidei também o professor Sérgio de Almeida Pereira Machado, que é professor de Geografia da Rede Municipal de Educação. Seja bem-vindo, Cid. Muito obrigado, Bia. Gente, antes da gente começar, eu acho que seria legal a gente diferenciar, né, o racismo generalizado com essa questão do racismo institucional. Você pode dar uma palhinha pra gente, Duda, sobre isso? Sim, então, o racismo a gente tem a tendência de acreditar que seja no âmbito sempre pessoal, de uma ofensa, uma injúria, né, dentro de uma relação entre duas pessoas. O racismo institucional, ele está presente no âmbito das instituições. É aquele racismo que a gente dificilmente consegue nomeá-lo como tal. É aquele racismo que atinge a população negra como um todo nos aparelhos de serviço. Hoje o racismo ele causa desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade na educação, na saúde. E todas essas instituições que se propõem a ofertar educação, saúde, elas não conseguem, nas suas práticas cotidianas, reduzir a desigualdade. Muito pelo contrário, elas promovem, elas fazem a manutenção dessa desigualdade. E por que para as pessoas, assim, num geral, é tão difícil compreender essa desigualdade? A gente vê muito isso, o tema de hoje é o racismo institucional, a gente vê isso muito presente nas instituições. Escolas, por exemplo, que tem colégio particular e o colégio público, a presença de negros em ambas não é igual. Nas instituições de saúde, como a Duda disse. Qual que é a sua opinião sobre isso, Sérgio? Então, a questão é que o racismo institucional, assim como o racismo que a Eduarda bem colocou, está incluído dentro de um sistema. Então, o racismo ele é estrutural. Então, o que acontece é que todo mundo está envolvido, está impregnado dentro desse sistema. Como ela disse, atinge todos os setores da sociedade, a educação, desde o nível básico até o nível superior, a saúde. Então você tem instituições, um conjunto de instituições, tanto reprodutoras dessa ordem social e instituições que elas são instituições repressivas. A Polícia Militar, por exemplo, é uma instituição também de manutenção da ordem social. A escola é uma instituição de reprodução também de ordens sociais. Então o racismo está incluído em todas as esferas da sociedade. Então, a instituição ela acaba fazendo uma diferenciação de indivíduos por conta das suas características raciais e étnicas, e essa diferenciação ela se dá em todos esses setores, em qualquer nível.
Então ela acaba saindo somente do âmbito subjetivo e ela passa a ser uma dominância dentro do âmbito coletivo. Então todo mundo passa a ser realmente impregnado por essa ideologia. Então está no âmbito subjetivo, mas está no âmbito objetivo também, né? Então para no inconsciente de todo mundo. As pessoas elas estão há uma negligência do próprio conhecimento em torno do que é realmente o racismo, então essa ideia de que ele não existe, de que é um mito, de que a gente está num sistema de igualdade, e as reproduções e as instituições elas servem para a manutenção mesmo desse status de desigualdade e de negligência do próprio conhecimento acerca do que é o racismo, do que é o racismo estrutural. Sim, até a Duda estava comentando antes da gente começar o programa, a gente sempre bate um papo antes de começar, e ela deu alguns exemplos para vocês terem mais ideia, até falou da questão da saúde. Fala para a galera aí, Duda, para a galera conseguir compreender. Sim, então, quando a gente fala do racismo que ele causa desigualdade, na escola, geralmente, nós temos pouca presença de estudantes negros e de professores negros. Isso já é um dado de que por que somos 54% da população e nós não estamos representados 54% nos espaços de privilégio da sociedade. Na saúde, há estudos do SUS, das iniquidades em saúde do SUS, onde mulheres negras grávidas recebem menor anestesia que mulheres brancas grávidas. O tempo de consulta de pessoas negras é menor. A maneira como elas são tratadas pela equipe que as recebe é diferente das pessoas de outros grupos raciais. O funcionário negro nessa instituição, seja escola, posto de saúde, hospital, ele é visto pelo usuário do serviço de maneira diferente. Muitas vezes aquela pessoa negra ela não é entendida ou lida como o médico, como a enfermeira, a psicóloga. Muitas das vezes o médico negro tem o seu diagnóstico colocado em dúvida, e a pessoa vai lá e consulta com um médico branco para ter certeza que aquele saber é válido, né? Há também indícios desse racismo na relação de colega com colega, né? O colega enfermeiro negro com enfermeiro branco. Então, essas relações de poder que nós temos entre homens e mulheres, entre negros, no caso, brancos e negros, ela aparece nesse âmbito da instituição. E ela causa justamente essa desigualdade. Os negros morrem de doenças curáveis, morrem de mortes evitáveis. Na escola, até o próprio Cid pode falar melhor sobre isso, nós temos aí uma composição étnica de índios, europeus brancos e os africanos que vieram para o Brasil. Na escola, agora mesmo da consciência negra, poucas escolas que a gente percebe que estão falando do tema. Como é que é composta a grade curricular das escolas? Elas falam da composição, de como todas as etnias compuseram o Brasil, ou ela só fala da dominante e do ponto de vista dessa dominante que fala das outras? Sim. Né? Até o Cid pode complementar isso melhor. Então, é muito forte, a gente estava até conversando um pouco antes do programa, a gente estava discutindo muito em torno da questão da formação de professores também, né? Porque eu atuo em escolas periféricas e escolas centrais de Ourinhos. Então tem muitas características de diferenciação racial mesmo, tanto no centro quanto na periferia. Há essa diferenciação muito forte, assim, muito gritante, mas independente desses espaços onde a gente está atuando, a formação de professores ainda é muito negligenciada. E quando há essa formação, ela não surte efeito depois nas práticas pedagógicas. Então é aquela questão, né, de quem forma os formadores. Por exemplo, a gente tem fatos muito tristes, assim, de que eu tive conhecimento de que certas formações, elas diziam, por exemplo, o absurdo de que a África era um país, e não um continente. E de que uma das coisas mais interessantes dentro do continente, de toda a história, é que os elefantes, eles ficavam bêbados depois de consumir a marula. Sim. Diante de toda a riqueza, diante de todo o histórico, do conjunto de civilizações, de riqueza e de cultura, a gente deve se legar a ideia de que esse conjunto de civilizações, das mais antigas da humanidade, o que é mais interessante é um elefante ficando bêbado por conta de marula, ou de todo o histórico de formação da população brasileira, de toda a cultura, de toda a luta, de toda a resistência que a gente teve nesses últimos 400 anos aí de escravidão e atualmente, né, que a população negra resiste. Então é muito pensar nessa formação também do professorado a nível nacional, assim.
e pensar como é que são as práticas pedagógicas, porque muito do que eu até faço pesquisa nessa área, muito do que foi constatado é que muitas das ações dessas práticas, elas normalmente envolvem um autonomismo dos próprios professores. Numa determinada aula, acabou caindo aquele tema, acabou surgindo algo pontual ali no meu livro didático e eu vou trabalhar um pouco sobre aquilo. Mas normalmente é algo muito paliativo. É algo que, vou falar um pouco sobre a arte, sobre cultura, trabalhei. Então, tá tranquilo agora. Né? Agora posso passar para a próxima. Se deixa ali nos panos quentes, eu trabalho com isso, mas acaba sendo muito paliativo. A história, de fato, ela acaba não se discutindo, né? A crítica, então fica algo muito superficial. Numa aula recente que eu estava realizando, eu faço uma nuvem de conceitos onde eu pergunto para os estudantes o que eles entendem sobre, o que eles conhecem, ou eles falarem para mim sobre a África. Então, as 3 palavras que sempre surgem: pobreza, seca e fome. Entendi. E isso também, relacionando a negligência da questão do professorado com a questão dos próprios alunos que não têm acesso a essa informação, nega-se toda uma origem, né, cara? Porque, como você disse, é a civilização mais antiga da face da Terra e não se sabe a história da África como continente. E existe a África subsaariana, a África branca, existe o Oriente Médio, existem uma porção de lugares lá que têm histórias completamente diferentes e que são resumidas a pobreza, miséria, fome, seca, ebola, né? São de 15 salas, um dado recente, de 15 salas que eu estava dando o mesmo conteúdo, a mesma discussão, todas elas, sem exceção, as 3 primeiras palavras que surgem é fome, pobreza e seca. Essas são as características que são passadas, né? E, de novo, as instituições elas servem para reproduzir esses dados, né? A mídia. E uma coisa interessante até que a gente estava discutindo, né? A escola é por onde todo mundo passa. A gente está falando dessa questão de formação. Você pode não ir para a igreja nunca na sua vida. Você pode nunca passar em lugar nenhum, mas na escola todo mundo passa por ela. Então ela é um ambiente de reprodução, inclusive, dessa desigualdade. Sim. Bom, gente, o primeiro bloco está ficando por aqui, mas esse programa de hoje está muito especial. Então não sai daí que daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos de volta com o programa Há Controvérsias. O tema de hoje é racismo institucional. E para falar sobre o tema, eu convidei a Eduarda Rodrigues e o Sérgio de Almeida. Gente, voltando ao assunto, onde paramos no primeiro bloco, estávamos falando sobre essa questão das escolas que reproduzem esses ensinamentos que, querendo ou não, mantêm essa consciência racista, mesmo que velada na nossa população. Ela não é tão escancarada como acontece nos Estados Unidos, que lá é considerado uma opinião, mas a gente também não pode negar que aqui no Brasil a gente ainda tem muito racismo, principalmente o institucional. A Duda fez uma explicação pra gente aqui agora que foi fantástica. Fala pra gente de novo isso que você falou no intervalo, Duda, que você falou da questão da saúde, como que os profissionais acabam reproduzindo isso com seus pacientes. Sim, então, a gente vem de um berço muito eurocêntrico de conhecimento, né, no Brasil. Então, todas as profissões, a gente tende a pensar, e muitas delas realmente não tem nenhuma matéria, nenhuma disciplina específica sobre as questões raciais no Brasil. E nós sabemos que a população negra tem critérios de saúde muito específicos, inclusive por ser um grupo discriminado, que é exposto a estresse com muita intensidade. Pessoas negras têm alto índice de pressão alta, diabetes, então, por viver num contexto diferente e que isso causa impressões na sua saúde, né? Dentro da medicina, não se tem uma disciplina específica, até onde nós sabemos, que fale sobre a síndrome falciforme, por exemplo, que fala dessa doença. Né? Dentro da própria psicologia, né, no contexto brasileiro, como eu sempre gosto de afirmar, onde 54% da população é negra, nós não discutimos sobre os impactos do racismo na subjetividade da pessoa negra, na subjetividade da pessoa branca, porque o racismo ele atravessa todos, assim como o machismo, ele subjetiva todos. E aí nós vamos para a nossa prática em instituições públicas,
CRAS, CREAS, CAPS, instituições de acolhimento institucional com crianças, escolas, a clínica, onde essa população está muito presente. E nós não sabemos reconhecer que esse sofrimento que a pessoa passa é em virtude da estrutura racial. E nós acabamos negligenciando isso, reproduzindo o racismo institucional, reproduzindo a desigualdade, não sabendo lidar com aquele sofrimento específico. Aí nós olhamos para a psicologia, olhamos para quem faz a psicologia, a maioria são pessoas brancas, isso até o Conselho Federal de Psicologia de 2016 fez um levantamento onde 89%, né, dos profissionais de psicologia são mulheres e 67% são pessoas brancas, ou seja, somos uma profissão de mulheres brancas. A maioria das ofertas de curso de psicologia são na região sul e sudeste, ou seja, onde pelo IPEA é a maioria população branca. Ou seja, nós não discutimos o racismo nem para entender a própria branquitude, como é que se constitui, né, a pessoa branca, sendo que ela não é vista enquanto racializada, ela tem um privilégio. Nós temos aí os negros, um legado da escravidão, que nós sabemos muito bem quais são. E qual é o legado da escravidão para as pessoas brancas? Uma coisa que eu queria só pontuar nessa fala que eu achei interessante, dentro do âmbito institucional, uma das instituições governamentais também que tem muita força no sentido dessas pesquisas, né, desses dados que chegam até nós, é o IBGE. E dentro do IBGE você tem categorias que são muito fechadas, né? Então você tem a grande categoria do negro, né, que inclui o pardo, aí você tem o branco, amarelo, indígena. Então você tem essas categorias que são fechadas, que não abrangem a totalidade, toda essa diversidade, e por todo esse processo histórico de negação da história e da cultura da população negra, então há uma autonegação da própria identidade desses indivíduos. Então, dentro dessas porcentagens que a gente coloca, que elas são realmente reais, que você colocou 54%, né, da população negra. Então, se for ver em diversos outros países da América Latina e Caribe, muitas das populações, elas, por exemplo, do Haiti, de Cuba, são quase que predominantemente negras. E aqui no Brasil também você tem uma parcela gigantesca de população negra, mas dentro dos dados estatísticos aparece aí valores às vezes ínfimos, né? Porque a maioria da população você vai se entender como parda, como branca, com qualquer outra coisa menos negro. Negro é como se fosse um termo, uma categoria muito pesada para ser usada. Então eu não posso ser negro. Negro é feio de falar, né? Por exemplo, os estudantes falam assim, professor, pode falar negro? Pode falar preto? Não, preto é racismo, não pode falar preto. Então, você moreno. É moreno. Moreno escuro. É tudo. Mas é moreno escuro, moreno claro. Mas olha aqui, você tem a cor igual a minha. Por que você está falando que você é negro? Você é moreno. A cor é igualzinha à minha. Olha aqui, ó. Então, tem muito isso, né? De categorizar, dessas instituições categorizarem de maneira fechada as pessoas, mas isso faz parte também desse processo, né? de negação da cor, da identidade. Isso é muito forte. No fim, chegam dados assim que não correspondem de fato à realidade. Então, Cid, aproveitando que você está falando agora, queria perguntar para você. Você fez a sua graduação na Unesp, que é uma instituição pública. Eu passei pela Unesp já também, não quis terminar, porque não era minha vibe. Mas tudo bem. Queria falar, você já presenciou, teve alguma experiência pessoal com racismo institucional dentro da instituição? Pessoal já, com certeza. Você tem no ambiente de aulas ali também, no momento, e todas essas coisas dentro da universidade, que é o espaço acadêmico, intelectualizado, aquela coisa onde, não, ali todo mundo pensa de maneira crítica, a geografia crítica, a história crítica e toda aquela coisa. Então parece que tudo ali é muito sutil. Numa aula, por exemplo, eu falo assim, professor, mas isso aí só porque eu sou negro, você está falando isso? Coloco de uma maneira assim, bem jogada. Não, mas eu tenho vários amigos negros. A desculpa clássica, né? De senso comum. Como uma justificativa para amparar de reproduzir aquilo. De reproduzir isso. Então, nenhum espaço está isento. A sociedade ela é racista. O sistema ele é racista. Então, as pessoas, no contexto, pessoas brancas, elas são racistas, sim. E é importante a gente entender essa característica.
Entendeu? Se é branco, tem racismo, tem privilégio, existe diferença, existe muita diferença. Por exemplo, entre nós dois, como pessoas negras, é importante colocar também que existem diferenças. Homem negro, mulher negra, e mesmo dentro da nossa condição enquanto uma mulher negra, eu também tenho privilégios enquanto homem, né? Então, pensar no sofrimento, da solidão, da questão da saúde que ela colocou, tudo isso é muito forte. E aí dentro da academia parece que é um ambiente onde é o último local onde você vai sofrer algum tipo de coisa, muito pelo contrário. E aí se formam lá os movimentos negros, que é colocado como os esquerdopatas do mimimi, só que esses espaços são espaços de resistência, grupos de resistência dentro da universidade. Houveram 3 casos famosos de racismo dentro da Unesp, dentro dos 30 e poucos campos que a gente tem. Em 2012, na Unesp de Araraquara, racismo e xenofobia contra alguns estudantes africanos que estavam na universidade. Em 2015, na Unesp de Bauru, e no dia 28 de agosto, como a gente sente muito, né, na pele de todas essas coisas, então a gente lembra da data, do dia, da hora, de tudo, né, porque isso fez parte da nossa vivência. No dia 28 de agosto de 2015, houveram algumas pichações também na Unesp Ourinhos, isso não foi tão divulgado na mídia como deveria, mas dia 28 de agosto houveram essas pichações, e o que se abre, no fim, essas coisas dentro da universidade, no espaço crítico, uma sindicância. Uma averiguação, um processo, e aí vai além a sindicância, né? Assim como a gente vai continuar discutindo depois também, essas sindicâncias elas vão muito além. Há uma preocupação muito grande dentro da universidade, dentro desse espaço institucional, de não manchar o nome, a reputação da instituição. Sim. Então isso acaba, de novo, né, negligenciando toda a discussão, todo o racismo, toda essa reprodução que a gente está falando até agora. Então isso acaba ficando como casos isolados. Sempre são casos isolados e esquecíveis. Ninguém mais hoje em dia fala sobre essas coisas que aconteceram como se nunca tivesse acontecido. Como se fosse passado uma borracha, né? Inclusive a Duda passou por um momento muito difícil que aconteceu com ela. Gostaria que você contasse agora para os nossos telespectadores, que eu acho que vai ser um relato muito importante para Ourinhos ouvir. Então, eu cheguei no FIO em 2015 para estudar, transferi meu curso de psicologia. E no final de 2015, início de 2016, eu, junto com os colegas meus, começamos a fazer um movimento na faculdade, que é instaurar o primeiro centro acadêmico de psicologia, né, para os estudantes terem maior poder de atuação, fazer suas reivindicações dentro do movimento estudantil articulado, conseguirem melhorias para o curso, para a instituição. E aí, como eu estava muito envolvida nesse processo todo, a gente fez uma chapa, né, entre as pessoas que estavam engajadas nesse movimento, e entre nós decidimos os cargos que cada uma gostaria de concorrer. Eu, desde o primeiro momento, disse que eu gostaria de ficar ajudando nos bastidores, mas como eu peguei a coisa tão de cabeça, o pessoal falou, não, você tem que fazer parte da chapa, e nós achamos que você deve concorrer à presidência. E aí eu falei, nossa, né, para quem não queria participar, só dos bastidores, pegar a cabeça do negócio, ok, só aceitei o convite. E a partir disso nós começamos a fazer campanhas nas salas de aula, mobilizar os alunos para o centro acadêmico e tudo mais. Aí nossa chapa foi eleita, né, a única chapa que concorreu. E aí no segundo semestre de 2016 nós tivemos a nossa posse do CA. Nesse intervalo de eleições, chegou até mim que no banheiro da faculdade houve uma inscrição, leia-se pichação racista, nominal, com o meu nome. Né? Isso chegou a mim através de um professor que é das minhas relações. Ele disse que na época não quis me reproduzir o conteúdo, porque eu não mereceria escutar, e que aquilo era de um teor do racismo do apartheid dos Estados Unidos, naquela época de apartheid. Então eu já tive uma noção. Fui completamente pega assim de surpresa, por isso eu não esperava. Eu sempre soube que o racismo existiu, eu sempre soube que eu era tratada diferente por eu ser negra, mas isso me chocou de uma maneira assim que eu fiquei impressionada. Aí passou-se isso, nós fizemos a posse centro acadêmico, nós tivemos na posse a falas da coordenação, fala do Conselho Regional de Psicologia, minha fala, né, denunciando isso, falando sobre isso. Aí a posse foi em agosto, em setembro, novamente, uma nova pichação racista. Dessa vez, tiraram foto, né, da pichação, e era uma pichação, novamente, com meu nome, ainda escrito CA, né, para dizer Eduarda, do Centro Acadêmico.
E é uma pichação assim que de um conteúdo lamentável, que inclusive falava palavras racistas como neguinha, vê se morre Exu, que Exu é um elemento de uma religião de matriz africana, então essa frase tinha 2 elementos racistas 2 vezes, além de machista, me chamar de vagabunda nesse episódio. Aí, nisso, eu convoquei, falei para a coordenação, falei para meus professores, falei para meus colegas, falei para todo mundo ver que isso acontecia, né, que o racismo ainda existe em 2016, que foi ano passado. Teve mobilização, meus colegas fizeram cartazes antirracistas, meu corpo docente fez uma nota de repúdio, a direção ficou sabendo, tomou providências, né, providenciou sindicância para apurar a autoria da pichação. Nós tivemos o 1º de novembro da consciência negra, ou seja, esse episódio teve reverberações que possibilitaram que a gente falasse disso. Em compensação, esse episódio teve reverberações que só eu vi, que só eu senti, que só o meu corpo ficou atravessado, né? E uma das coisas que mais me marcou disso tudo nem foi tanto a pichação, esse ato ridículo, racista, foi a negação de que isso era uma pichação racista. Foi a negação de que eu poderia sofrer por aquilo. Foi a negação de eu estar num ambiente cercada de pessoas, em sala de aula, onde, não, isso não é racismo, isso é inveja, é ciúmes, né? Você chamou muita atenção, você se destacou. E por que eu me destaquei e chamei atenção? Será que eu saí do meu lugar? Será que uma mulher negra não pode ocupar esse lugar? Que a gente tem que se manifestar e dizer que isso não pode? Sabe? E aí, por muitas vezes, eu me senti tolhida de falar de racismo, porque, você sofreu uma pichação racista, mas não fale de racismo. Nós não queremos escutar, né? O racismo hoje é diferente. Não é isso. Aí, eu comecei a ir para a faculdade sem apetite, a ter taquicardia, porque eu pensava, será que eu me coloco ou não me coloco? Porque eu seria muito silenciada. E quando eu falava do racismo, seja no âmbito de relacionar com a teoria da sala de aula, seja de uma vivência própria, o que eu recebia? Recebia silêncio, ninguém tinha nada a dizer sobre isso. Eu recebia olhos revirados, tipo, lá vem ela de novo. Ou recebia retaliação, embate, não é bem assim. Não recebi por muito tempo, em muitas oportunidades, acolhimento, compreensão por parte das pessoas que estavam no meu entorno. Mas eu recebi, sim, muito carinho, muito abraço, muito apoio de pessoas de outras classes, de professores meus, amigos meus, algumas colegas de classe. Então, assim, ver a negação do racismo, quando ele é explícito, é muito complicado. E como o Sérgio falou, geralmente é levado como um ato isolado, né? Por muito se leu, é um ato isolado. Ok. Foi um fato isolado, talvez a pichação nominal, mas o racismo não é um fato isolado. E a forma como ele te atingiu também, não. Eu acho que a forma como qualquer pessoa que sofre preconceito é atingida é o mais importante da gente trazer à tona, porque quando a gente consegue individualizar aquela atitude, a gente consegue dar a cara para uma situação que é basicamente permanente no Brasil, né? As pessoas evitam, tapam os olhos, os ouvidos, mas ele existe e afeta as pessoas, né? Bom, gente, para falar sobre o assunto, principalmente sobre o caso da Duda, a gente fez uma reportagem muito bacana e a gente vai mostrar para vocês logo depois do intervalo. Então não sai daí que já já a gente volta. E aí, galera, estamos de volta com o programa Há Controvérsias. Eu tô aqui hoje com a Eduarda e com o Sérgio. Bom, gente, como eu prometi no bloco anterior, a gente fez uma reportagem falando um pouco mais sobre o caso que aconteceu com a Duda. E nós fomos conversar com o pessoal da instituição da qual ela estuda. Então, confere aí para você ver no que deu. A Duda, uma das entrevistadas de hoje do programa Há Controvérsias, foi uma das pessoas que já sofreu com racismo institucional aqui em Ourinhos. O episódio das inscrições racistas direcionadas à nossa aluna Duda, no banheiro do bloco 1 do curso de psicologia, trouxe a necessidade de instaurarmos uma sindicância. Então eu, como professora de psicologia jurídica,
juntamente com o coordenador do curso de Direito, o professor Adriano Aranão, e o vice-coordenador do curso de Direito, o professor Luiz Fernando Carnizac. Nos reunimos por aproximadamente 2 meses, 2 meses e meio, para conversarmos, fizemos várias entrevistas com os alunos, com professores, que de alguma forma apareceram nos discursos da aluna Duda e também todos os homens do curso de Psicologia, que frequentavam aquele banheiro, né? Nosso objetivo era realmente responsabilizar alguém, mas, logicamente, um crime como esse, cometido na clandestinidade, com a garantia do anonimato, é um crime bastante difícil, né, de termos esse conhecimento. Mas para para nossa faculdade, nos trouxe um aprendizado, né, um aprendizado de que temos que trabalhar isso todos os dias em sala de aula, todos os dias no comportamento dos nossos alunos, no nosso próprio comportamento, né. Aprendemos muito com o episódio, levantamos várias questões, montamos programas e hoje certamente tudo o que aconteceu nos transformou para melhores. Hoje o combate ao racismo ele está bastante presente em nós, nos nossos discursos e no nosso dia a dia da faculdade. A Duda trouxe uma contribuição bastante importante com a sua experiência e por não ter deixado que esse episódio passasse em branco. E ela batalhou por isso e ela teve o nosso apoio. Esperamos que todas essas ações que a gente fez, que a gente colha bons frutos e que isso não aconteça mais na nossa faculdade. Para saber como que a faculdade lidou com o problema dela, nós fomos até lá para conversar com o diretor da instituição. Quais são as ações que a FIU tem tomado e tem realizado no âmbito da faculdade para acabar ou tentar aconselhar as pessoas a terem consciência sobre a questão do racismo? Bom, nós temos trabalhado ao longo dos anos aqui nas FIUs, tá? E começa isso desde o calouro, aquele jovem que vem estudar nas Faculdades Integrais de Ourinhos. A Faculdade Integrais de Ourinhos ela é inclusiva, não só a questão do racismo de uma forma geral, mas da inclusão de todos os marginalizados pela sociedade brasileira, sejam eles afrodescendentes, sejam eles de alguma deficiência, sejam eles brancos, pobres, porque o que elimina no Brasil, basicamente, e exclui totalmente, é a questão financeira, a questão social. Muitas vezes você nasce numa família que te proporciona muito mais. Muitas vezes você é um branco que não consegue posicionamento, que está excluído, morando numa comunidade, toda assolada por miséria. Muitas vezes também é um afrodescendente, na mesma situação, muitas vezes é um surdo. E as Faculdades Integrais de Ourinhos, através dos seus núcleos, através dos seus cursos, dos seus coordenadores, professores, colaboradores, dos estudantes que estão aqui, nós sabemos que a única forma de diminuirmos as diferenças é o acolhimento do diferente, que não é diferente, que é igual, e, na verdade, trabalharmos a parte humana, a humanidade das pessoas. Temos eventos, como vai acontecer hoje, da Consciência Negra, Dia da Consciência Negra, mas temos diversos outros eventos. Temos núcleos de diversidades que discutem as diferenças e o que nós temos que fazer é o acolhimento. É o que eu falei para você no início. Nós temos que ter pontes para diminuirmos as diferenças, para nos aproximarmos. Nós somos a mesma espécie, somos humanos. E esse evento que vocês estão realizando em prol do Dia da Consciência Negra, você acha que ele vai ter um resultado de não atingir apenas os alunos negros, mas também os alunos brancos e mostrar que o respeito deve existir, além de tudo, como você disse, que construir pontes para diminuir as distâncias? Sim, a gente deve fazer isso. Eu penso que são esses momentos de reflexão que nos leva e nos mostra onde nós chegamos, onde nós evoluímos enquanto espécie humana. Diferentemente, tá? De ficarmos discutindo as diferenças. Nós temos que, sim, que acolher os diferentes, sejam afrodescendentes, sejam pessoas com deficiências físicas, sejam pessoas diferentes, tá? Sejam nerds, temos que aprender também a acolher nerds. Ou seja, trabalharmos o dia a dia onde possamos viver em comunhão, em colaboração, em cooperação, buscando numa sociedade injusta, que é a brasileira, buscar oportunizar para todos a mesma oportunidade. O evento da Consciência Negra é mais um dos eventos que ocorrem nas diversas semanas que ocorreram
ao longo do ano de 2017, que se discutem as mais diversas temáticas, inclusive a consciência negra. Outra pessoa que também já sofreu com racismo institucional é a Graciele, e ela resolveu vir aqui nos nossos estúdios para dar o seu depoimento sobre o assunto. Bom, gente, como vocês puderam ver ao longo da matéria, o racismo está impregnado mesmo na sociedade. E não foi apenas a Duda que passou por essa situação terrível. Hoje eu estou aqui com a Graciele Fernanda de Souza Pinto e ela vai contar um pouquinho do que aconteceu com ela também e dar opinião sobre o tema. Gra, conta pra gente, você já passou por uma situação como essa que a Duda passou? Todo negro já passou por alguma situação parecida. O racismo, ele é estrutural, né? Ele não é um caso isolado. Então, todos nós já vivenciamos esse tipo de situação. Já escutamos alguma piadinha, isso é coisa de preto, ou esse cabelo é cabelo de preto, e assim por diante. Mas nós temos que sair dessa posição de passividade e assumir uma outra posição. Não tomar lugar ou permanecer na posição que o mundo branco nos coloca. Nós só conseguiremos atingir ou se colocar na nossa devida posição através do conhecimento. Nós temos que estudar e adquirir cada vez mais conhecimento para, de fato, tomar posse do nosso lugar no mundo, ocupar a nossa posição na sociedade. E você acha que hoje nós temos mecanismos para fazer isso dar certo ou ainda temos muito a mudar? Nós temos mecanismos para fazer dar certo. Um exemplo disso são as cotas nas universidades, cotas que não são preenchidas, porque não existe uma demanda, uma quantidade de negros suficiente para preencher essas cotas, ou quando essas cotas são preenchidas, elas são preenchidas por uma maioria branca. Então, nós temos mecanismos para ocupar esse lugar, só que nós ainda não estamos utilizando desses mecanismos. A população negra que ingressa nas universidades hoje é uma minoria. É uma minoria de uma grande maioria que teria capacidade para ingressar. E é só assim que nós conseguiremos reverter todo o racismo, toda essa forma de racismo que existe, todo esse racismo estrutural. É só assim que nós conseguiremos acabar com as diferenças. Eu acho que é essa a palavra, diferença. Nós temos que eliminar essas diferenças, mas não só nós negros, mas todo tipo de diferença, todo tipo de discriminação, quanto a deficientes físicos, enfim. Então, a grande diferença ela só vai acabar quando nós tomarmos posse do conhecimento, quando nós estudarmos, para poder ocupar o nosso lugar, que é de direito. O racismo ainda é um problema que está impregnado na sociedade brasileira. Por isso, celebrar o mês da consciência negra não é apenas realizar uma homenagem, e sim um ato de resistência. Bom, gente, semana passada teve o evento do primeiro simpósio da consciência negra. E, Duda, o que você acha que esse tipo de evento pode agregar para mudar a consciência das pessoas acerca do tema consciência negra? Então, eu acho que esse evento ele agrega muito conhecimento, porque ele traz pesquisas, palestrantes que falam sobre isso, porque a maioria das pessoas pensa que discutir racismo é discutir a minha opinião, quando na verdade nós temos estudos que falam sobre isso historicamente. Sensibiliza, porque hoje nós temos que sensibilizar as pessoas a entender, a enxergar a desigualdade racial no ambiente em que elas transitam. Isso nos capacita a poder olhar para a sociedade que a gente vive, a exercitar o pensamento. Quanto mais dados você tiver de uma realidade, melhor vai ser as suas considerações sobre ela e melhor você vai agir, vai se movimentar nisso tudo, do que tratar a coisa como aqui não existe e está tudo bem. Ô Sérgio, você como professor da rede municipal aqui de Ourinhos, você acha que falta entendimento para as crianças e adolescentes do que é a consciência negra e do que é o respeito? Falta, acredito que sim. Mas o legal é que, do mesmo modo que semana passada teve o simpósio na Universidade da Duda, semana passada também houve nas escolas municipais de nível 1 e 2 a primeira semana de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira,
para a gente justamente mostrar que a gente está nesses espaços, que a gente conta a nossa história, que a gente faz a diferença, que a gente luta contra isso. E educação, né? Não é um clichê, a educação ela é uma chave muito importante para tudo isso, para lutar, porque a educação ela traz o conhecimento. Eu não quero acreditar, eu quero saber. E eles vão saber. E a gente está lá para isso. A gente está lá no ensino público municipal, a gente está lá no estado, a gente está lá na universidade. A gente está lá justamente para ajudar a trazer esse conhecimento também, a compartilhar a nossa história. E aí com as crianças, compartilhar com os adultos. E muitas vezes as crianças elas têm um entendimento, elas não sabem somente, mas elas formam um entendimento tão forte quanto os adultos nisso. Naquela inocência, na verdade, é muito conhecimento, é muita crítica também. Então a gente esteve lá. Foi incrível, assim, da organização e colocar mesmo essa importância, desde os piquetuches, assim, da creche que a gente estava, até a galera lá de 15 anos, nono ano, o pessoal da EJA. Então, estava todo mundo nesse movimento de vamos compartilhar isso, vamos fazer, vamos mostrar que existem esses espaços, essa discussão e a história eurocentrada vai ser uma história afrocentrada. Vai ser a história dos que foram oprimidos e que agora, e que sempre, não só agora, mas que sempre foram os que resistiram. Essa é a nossa história. E que é a história do nosso país, né, cara? Eu acho que é o mais importante a gente levar isso em consideração. Que aí fica a crítica também, né? Eu não consigo entender porque a gente só homenageia as mulheres em março, porque a gente só homenageia as crianças em outubro e porque a gente só homenageia a consciência negra em novembro. Então fica aí, né, uma ressalva para que as instituições de ensino comecem a trazer o ensino das matrizes africanas, tanto de religião, tanto de cultura, quanto de história, quanto todo o povo africano como um todo, não é resumido a um único país, muito pelo contrário. Eu acho que vocês podem dizer isso melhor do que eu, né, a necessidade da gente resgatar a nossa história o ano inteiro, não só agora em novembro, né? Sim. Ter algo para o que se orgulhar. Né? O que me traz orgulho da minha ancestralidade? É o fato de eu ter sido escravizado durante 400 anos? Ou é o fato de eu saber que eu vim de um país, que na verdade não é país, é um continente africano rico em idiomas, que o Egito é negro? E que lá foram as primeiras civilizações, os primeiros conhecimentos. A gente acha que o berço do conhecimento é a Grécia. Mas o berço do conhecimento e da humanidade é a África. Então, para ter pelo que se orgulhar, assim como nós negros, as pessoas indígenas, todos os povos, não ter uma única história. Sim, a real história, né? Mas a gente tem que resgatar a questão da ancestralidade, da tradicionalidade, de tudo que veio junto com os negros, que não foi só a escravidão. Foi toda uma história de vida, toda uma ancestralidade, toda uma cultura riquíssima e extremamente variada. Não existia só um grupo negro na África, né? Bom, gente, antes da gente continuar o papo, a gente quer mostrar alguns depoimentos de pessoas que já sofreram com racismo institucional e que, de coração extremamente aberto e em forma também de denúncia, resolveram mandar para nós aqui do Há Controvérsias um vídeo contando o que aconteceu com elas. Então, olha aí para você ver. Quando eu tinha 7 anos, a professora da primeira série falou para os outros alunos para não brincarem comigo, porque eu era preta. Então aí foi quando eu comecei a sentir que eu seria tratada diferente por causa da minha cor. Meu nome é Lídia, sou psicóloga. Atualmente trabalho na Secretaria da Assistência Social e ocupo a função de coordenadora do CRAS 4. Falar sobre racismo institucional é falar um pouco da minha história, que não é muito diferente de muitos brasileiros. Eu nasci numa família pobre, estudei em escola pública, me formei em psicologia em 2011, fui a única negra da turma e hoje sou a única psicóloga negra da Secretaria da Assistência Social. Quando eu tinha 9 anos, meu pai falou para eu pegar todas as revistas que eu tinha, que eu gostava de comprar uma de adolescente na época, e ele falou, conta quantos negros tem na sua revista. Não tinha nenhum negro, nenhum. E sobre o racismo institucional, está muito ligado ao estereótipo que o negro ocupa na nossa sociedade. E por mais que a gente chegue a certas posições, as pessoas sempre nos remetem
a esses estigmas, né? Uma situação que eu quero colocar que não aconteceu no ambiente institucional foi uma vez que eu estava chegando na minha casa e uma pessoa perguntou se eu trabalhava ali. Quando eu fiz 15 anos, me chamaram para desfilar para uma marca e eu lembro que eu era a única modelo negra e eles, tipo, o cabeleireiro que arrumava os cabelos, ele falou assim, ai, seu cabelo é ruim, você se importa da gente alisar? Por que meu cabelo é ruim? Enfim, quando eu estudei da 3ª série até o colegial em escola particular, eu nunca tive amigos negros, não tinham negros na minha sala. O único negro que tinha na escola, ele era bolsista, porque ele jogava basquete. Quando eu entrei na faculdade, eu era a única negra da sala, era uma faculdade estadual. E eu não tive professores negros. Formei em odontologia, sou dentista e até hoje, quando eu vou chamar o paciente, os que não me conhecem me olham e falam, você que é a dentista? Outra situação foi na frente da minha casa, fui abordada por um vendedor que pediu para chamar a patroa. Então, são situações que ocorrem em vários lugares, em várias situações, de forma muitas vezes velada, sutil, outra de forma escancarada. A gente tem que enfrentar esse racismo, temos que enfrentar esse preconceito, temos que desconstruir essa representação diariamente. O racismo ele está presente de uma forma muito sutil, né? Mas em todos os lugares onde você olhar, você vai ver que ele está presente. Se você prestar atenção nas diferenças, os lugares, as pessoas, os pequenos comentários, você vê ele lá. E numa população onde a maioria das pessoas são negras, é muito difícil você ver negros ocupando cargos ou trabalhos significativos na sociedade. De cada 100 brasileiros que morrem, 77 são negros. Até quando a gente vai precisar morrer para a sociedade se dar conta de que racismo é burrice? Bom, galera, como vocês puderam ver, o racismo é real, é institucional e é extremamente problemático na nossa sociedade. Por isso eu gostaria de deixar aqui um espaço, eu não vou mais falar nada, vou só finalizar o programa. Antes disso, eu vou deixar um espaço completamente aberto, tanto para o Cid, tanto para a Duda, para vocês passarem uma mensagem aos nossos telespectadores, quem está assistindo em casa, quem está assistindo pelo celular, quem está assistindo pelas redes sociais. Presta atenção, porque isso é uma coisa que muda vidas e salva vidas também. Fica à vontade, gente. Então, uma questão importante, né, porque quando as pessoas assistem debates como esses, sempre há muitas controvérsias, sempre há muitos diálogos depois, e o que sempre houve é esse silenciamento das nossas vozes, né? Mas é só colocar assim que elas ecoam, como eu disse antes, a nossa voz ela vai ser cada vez mais ouvida, porque a gente tem orgulho do sangue que corre nas nossas veias, somos povos em diáspora, sempre fomos, mas sabemos de onde viemos, sabemos a nossa história e a gente vai passar ela adiante. A gente tem orgulho do nosso cabelo, então a gente não deixa ele amarrado. Isso daqui é símbolo de resistência, não é porque a gente gosta de reggae, não é porque a gente fuma, não é porque a gente faz macumba, porque a gente é do diabo. A gente faz isso porque essa faz parte da nossa história também. Isso daqui é uma maneira da gente mostrar para a sociedade que se movimentando, a gente entendeu as correntes que nos aprisionavam e de todas as maneiras, na educação, na psicologia, na saúde, em todos os setores da sociedade, em todas as instituições que a gente está criticando desde o início, onde o racismo impera, existe resistência. E todos nós fazemos parte dela. Sim. Então a gente vai continuar resistindo, porque o processo ele se mantém,
né? Não é nesse momento que todo mundo vai ficar elucidado e tudo vai mudar, o processo se mantém, mas nós também nos mantemos aqui, firmes. Então, acho que a questão que a gente sempre coloca, né, dentro da instituição da repressão, existe identidade, existe resistência. Essa palavra a gente sempre... Com certeza. Não conseguiram apagar a mancha negra do Brasil. Tentaram nos embranquecer, nos alienar da nossa história, da nossa cultura. Mas nós estamos aí até hoje falando sobre isso e até reforçar de que se nós falamos sobre racismo ainda hoje é porque ele continua operando desigualdades. E se o racismo ele causa desigualdade em tudo, educação, saúde, na vida, ele interfere nos processos de vida da população negra, ele, ao mesmo tempo que causa desigualdade para um grupo, ele causa privilégios e benefícios para outro grupo. E esse outro grupo trabalha de maneira inconsciente, automática, muitas vezes consciente, para fazer essa manutenção. Sim. Enquanto nós não acabarmos com a desigualdade, nós ainda estaremos aqui em vários programas falando. A consciência negra ela é super importante justamente para isso, para se ter a consciência negra do país. Todas as pessoas, independente de sua cor, podem ter consciência negra. Tá ótimo, gente. Muito obrigada. Foi extremamente especial para mim recebê-los aqui hoje. E eu espero que com esse programa a gente consiga abrir um pouco a cabeça de algumas pessoas, que a gente consiga ter representado uma classe aqui, uma consciência também. E como a Duda disse, ela se expande a todos, ok? Então é isso, pessoal. Um beijo no coração de todos vocês. E semana que vem tem mais. Há controvérsias.